Universidade Aberta tem proporcionado para a gente essa grande possibilidade de oferecer para os alunos nossos egressos do ensino médio a condição de se formarem e poderem, então, ter atuação nos nossos municípios. O município de Alto Paraíso tem sido muito privilegiado com essa localização da Universidade Aberta aqui e, como eu disse, mais ainda privilegiado por ter o envolvimento da Universidade de Brasília ofertando cursos para nós, dando a capacitação que nós precisamos aqui. A gente tem certeza que isso já tem sido traduzido com melhoria de ensino no nosso município. O objetivo nosso, é de melhorar a educação no município, com professores bem capacitados, e que serão agentes da mudança da educação, do quadro da educação no município, que vão elevar o índice da educação básica no município, é isso que a gente espera. Como a gente cresceu aqui, na escola onde eu trabalho, a gente tinha um déficit de professor muito grande, muito grande. Então essa oportunidade de habilitar, de formar professores aqui, essa deficiência eu acredito que daqui uns tempos vai ser zerado. Eu acho que eu nasci para ser professora, porque eu fazia ensino médio, então morava no setor rural, morava em um assentamento e vinha todos os dias para a cidade de transporte escolar estudar. Eram 30 quilômetros. Então uma professora que tinha lá do ensino fundamental, era uma escola multisseriada, ela por problemas de saúde teve que afastar, e tinha que ser uma professora de lá e não tinha ninguém formado, ninguém apto a dar aula. Então os pais reuniram com meu pai, na época acho que eu tinha acabado de completar 18 anos, e pediu que eu ficasse, que eu substituísse. Então praticamente eu fui jogada na sala, Eu não tive nenhuma orientação, eu não tive nenhum apoio e comecei a dar aula e gostei, eu levava jeito, só que eu não sabia, não sabia fazer um plano, eu seguia as cartilhas, os livros. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, nossa, mudou muito, muito mesmo. A forma de dar aula, o conhecimento, científico, a prática, mudei muito, muito mesmo. Para mim foi muito difícil chegar até o final, porque assim, as exigências são muitas, O UNB exige mesmo, não é porque é um curso à distância que eles dão uma folgada, eu acho que é certo. E assim, aquelas pessoas que tinham mais dificuldades, as pessoas que vêm da roça, sofreram muito. Então muitos abandonaram, alguns abandonaram, mas os que ficaram saíram muito satisfeitos, Porque é uma conquista, além de tudo, é uma conquista pessoal, Muito grande, Um conhecimento que é seu, A gente tira. Então agora eu quero dar continuidade nos meus estudos, eu quero chegar ao mestrado, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado, um doutorado. Tudo é difícil, mas a partir daqui eu sei que não é mais impossível. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, representando a diretoria técnica de graduação, da qual também faço parte, a gente acabou tendo uma mesa direto do DEG. Talvez isso seja representativo disso que a professora Cláudia acabou de falar, do quanto a gente está, a partir da política traçada que a Cláudia comentou, descobrindo formas, e aí a DTG tem exatamente esse papel, de concretizar essa institucionalização, de permitir que a Universidade de Brasília mostre, na atualidade do século XXI, esse percurso que ela tem já de muito tempo em relação à educação à distância. Não é como também já foi falado, não é só a experiência da UAD, eu acho que ela nos marca nesses últimos 10 anos, mas a Universidade de Brasília tem uma trajetória de AD muito grande, pioneiro, eu diria, e então é preciso que a gente retome essa perspectiva cultural e histórica que a gente tem na nossa universidade e descubra como responder aos desafios da atualidade, que são bastante diferenciados dos momentos iniciais da UAB na nossa universidade. E aí eu
acho que eu falo como professora que fui nesses momentos iniciais do curso de pedagogia à distância no programa da OAB, e depois sempre acompanhando, e agora com esses novos desafios que se impõem a partir de uma mudança que a gente, na verdade, está tentando acompanhar, mas que a gente está sendo continuamente atropelado por elas. Acho que todos nós estamos vendo o que está sendo feito de modo geral e a gente está sempre correndo atrás de entender, afinal de contas, eu vou falar qual é aquilo que a gente vai tocar a partir das nossas possibilidades, das possibilidades próprias da Universidade de Brasília com essa trajetória. Eu acho que está nas nossas mãos essa reflexão e esse encontrar de caminhos que possam sugerir respostas a esses desafios que se colocam, inclusive por conta da tradição que a gente tem. Fazer parte disso sempre é extremamente excitante como professor. Acho que a palavra melhor é essa. Se a gente não tem essa garra, a gente, na verdade, vai dizer tesão, mas enfim, se a gente não tem essa garra, na verdade, as coisas ficam extremamente vazias, porque a gente só responde a uma burocracia. E a compreensão dessa história, eu acho que permite a gente entender a força que a gente pode ter também, não só no ensino presencial, mas também na educação à distância. Eu acho que está aberto, a gente está com a possibilidade melhor de ouvir os depoimentos de todos que participaram nesses últimos 10 anos, mas insisto que não há perspectiva da gente vislumbrar os desafios, respostas aos desafios que estão colocados para a gente. Bom trabalho para todo mundo. Eu vou agora convidar o professor Sérgio, que infelizmente não pôde estar aqui, ele é o coordenador geral da OAB e é também diretor do SEAD. E ele não pôde estar, mas ele gravou um vídeo também para a mesa de abertura. Boa tarde a todos. De antemão, gostaria de pedir desculpas por não poder estar nesse evento com vocês, mas são questões particulares e que não tem como eu me furtar. Mas estarei aqui presente com vocês através de todos aqueles que estão participando desse evento, desafios para medir os desafios, impactos e as contribuições da UAB para a educação à distância da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos, né? Esse evento é de suma importância para que possamos avaliar esses 10 anos já do programa junto à universidade, medir as contribuições que foram feitas, e foram muitas, né? E já de antemão gostaria de parabenizar todos os participantes, a todos os coordenadores e ex-coordenadores dos cursos UAB e também a todos os professores, todos os técnicos e a todos aqueles que participaram e contribuíram justamente para a montagem desses cursos que hoje nós temos e da experiência que nós temos junto à educação à distância no país. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e um ótimo evento a todos. Eu agradeço a mesa, então, e nós vamos dar início à segunda etapa. Obrigada, professora Cláudia, professora Cristina, professor Sérgio. E nós vamos agora ter uma linha do tempo e eu vou convidar os coordenadores e ex-coordenadores, né, para virem até aqui. Nós vamos interagir à medida que a Débora vai fazer a apresentação, Débora Furtado vai fazer a apresentação de como tem sido a OAB, o NB, nesses 10 anos. Então, a ideia é apresentar os números onde que nós tivemos os polos e o coordenador, então, vai ter um tempo para falar sempre sobre essa temática desse evento, que é desafios, impactos e as contribuições para as políticas de AD na UNB. Então, eu quero convidar a professora Nádia Pimentel. Professor Leonardo.
nesse momento. A professora Wilza também não está no país, mas elas mandaram um vídeo, um áudio. E eu vou chamar também a professora Lúcia Pulino, porque é a professora Tail também que está pioneiro. Eu acho que esses pioneiros foram muito importantes. Professor Seatini vem na próxima. Então eu quero também agradecer, até para não esquecer nenhum dos coordenadores, eu quero também pontuar o professor Irã, que esteve também conosco, ele é coordenador, ele esteve também como na direção, né? E o professor, como o professor Sérgio também, a professora Nara também foi a diretora. Então, muitas vezes o diretor e o coordenador, ele assumiam as funções. Né? Então, eu quero convidar todos para estarem na mesa e interagir, né, com a apresentação da Débora Furtado. Quero agradecer a presença da professora Margot, que está chegando. Notar a presença também do professor Ricardo, que é coordenador, que é diretor, já foi chefe do departamento nesses longos anos de 10 anos da UAB, e é também o diretor do Instituto de Artes. Agradecer também o uso do espaço aqui, professor Ricardo. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma grande satisfação, eu, enquanto ex-aluna da Universidade de Brasília, hoje como componente do corpo técnico-administrativo aqui da universidade, é uma emoção muito grande participar desse evento, desse pequeno comitê, e uma grande honra estar ao lado dessas pessoas que lutaram e ainda continuam lutando para levar uma educação à distância a todo o país. A minha fala aqui é mais no sentido de guiar a fala de todos os nossos ex-coordenadores, todos esses pioneiros e esses momentos históricos que cada um desses professores vivenciaram aqui na Universidade de Brasília. Nossa caminhada aqui pela UNB, e aqui eu peço licença a todos que eu vou descer, mas para continuar a apresentação. Nossa caminhada aqui pelo sistema UAB, como bem a professora Cristina comentou, o início da Universidade de Brasília na modalidade da educação à distância, ela começa bem antes. A gente pode até resgatar um pouco do que Darcy Ribeiro, quando iniciou a construção aqui da universidade, falava: essa é uma universidade para ser revolucionária, para ser emancipadora, e com o uso das tecnologias, por meio da educação à distância, é possível também fazer esse compromisso. Então, o histórico da educação à distância na UNB inicia, obviamente, muito antes de 2006, 2007, antes do sistema UAB. Mas é interessante ressaltar que é por meio do sistema UAB que se tem uma política e uma atenção maior para o ensino superior à distância. E é justamente em 2006, final de 2006, início de 2007, que a Universidade de Brasília, pegando esse pioneirismo dela e essa vontade de revolucionar, entra no sistema UAB. Então, em 2007, nós iniciamos os nossos cursos com 1.080 vagas, 16 polos e 6 graduações. Os cursos de artes visuais, teatro, música, educação física, pedagogia, educação física, letras, iniciam justamente em 2007. E é nesse momento que duas pessoas, principalmente, o professor Leonardo Lazarte, o professor Ataíde Lino e o professor Murilo Camargo, iniciam essa caminhada pelo sistema UAB. Então, é justamente a esses professores, o professor Leonardo Lazarte, que eu passo a palavra para ele dizer quais eram esses desafios nesse início dessa temporada. Obrigado. Pois eu acho que a primeira coisa que eu resgataria
sua apresentação você falou exatamente disso. E no caso da UAB, eu estive justamente no momento em que ela foi construída. Então há muitas vertentes. É claro que a gente não pode falar de todas elas. Mas eu gostaria de destacar um ponto que eu acho fundamental, que são os valores que levam a construir determinadas propostas. A UAB nasce num contexto em que havia um consenso da necessidade de expandir o ensino superior no Brasil. E essa expansão se deu de diferentes formas. Se deu através da educação à distância, se deu através do que se chamou as expansões das extensões das universidades e, posteriormente, a criação de várias universidades no país e o REUNE, que foi um projeto que duplicou o número de vagas no país, nas instituições públicas federais. Então, essa questão dos valores é fundamental. Você só chega onde você quer chegar. Quer dizer, não adianta você ir para lá e querer chegar do outro lado. Então, isso eu acho que foi um fio condutor na forma em que foi construída a UAB. Pouco tempo antes da estruturação do que veio a ser a proposta da UAB, já teve algumas tentativas, das quais a UNB participou, e que formam um pouco o germe do que depois veio a se constituir a UAB. Teve um projeto na área de administração, não sei se teve na geografia, chegou a ter, enfim, teve um ou dois projetos que eram prévios e que eram meio iniciativas pontuais. E assim como na UNB, isso aconteceu em várias outras universidades. Então, o MEC viu, justamente com essa intenção de expansão do ensino, a necessidade de estruturar isso de determinada forma. Aí, de novo, claro que teve participação de muitas pessoas, mas eu acho que uma pessoa em particular deve ser lembrada, que é Hélio Chaves, que não sei por onde que andará atualmente, mas que teve muito a ver com a estrutura de se apoiar nas universidades e os polos nos municípios. Essa estrutura é uma estrutura que deu muito certo e que é original, foi a única, pelo menos até onde eu conheço no mundo, esse tipo de estrutura, que é muito diferente da Open University, etc. Então, esse lado da intencionalidade, eu acho que é uma vertente que tem que ser seguida. Como todo o rio, se a gente pega o Amazonas, então onde começa o Amazonas? Depende de por onde você quiser ir. Então você pode seguir milhares de rios diferentes. Eu vou seguir aqui um. Desculpa, não vou falar disso. É que me toca muito o meu colega Tail, que faleceu, e que esteve na origem da vertente tecnológica da UAB. Teve outro colega nosso, o professor Eduardo Machado, que foram professores da área de engenharia, que começaram a demandar justamente a utilização de recursos computacionais que pudessem atender às necessidades de diversificar a forma como são ministrados os cursos, como você tem contato com alunos e tal. Isso tudo evoluiu, então é uma das vertentes, a parte tecnológica, que me levou a estar no Decanato de Ensino de Graduação, com o professor Murilo, e com uma participação muito forte do professor Ataí. E com ele construímos, durante os primeiros anos da UAB, essa plataforma tecnológica. Teve desafios que foram muito interessantes. Aqui estão mencionando muitos cursos. Você falou do desafio de ensinar piano à distância. Teve outros dois cursos que me chamaram muita atenção quando foram propostos. Artes visuais. Como você vai ensinar a pintar à distância? Inclusive, eu vi que isso funcionou. A minha esposa foi uma das tutoras, viajou até o Acre por conta desse curso, e realmente a coisa funcionou, a interação se deu muito bem e teve resultados muito bonitos, muito interessantes. E o segundo curso que me surpreendeu muito é a educação física. A gente brincava, você vai pular, vai fazer exercício pela
para professores de educação física, que acabou sendo realmente um exemplo inédito. Então, enfim, isso um pouco tentando passar para vocês algumas das linhas que conduziram a estruturar o que veio a ser a OAB na UNB e em várias outras universidades que aderiram a esse projeto. A interação com as prefeituras, eu achei interessante ter aqui o secretário de Educação de Cavalcante. Cavalcante foi um dos primeiros municípios a se interessar em ser atendido pela UAB, da UNB, mas por diversos problemas acabou não entrando nessa primeira fase. Então é satisfatório ver que entrou agora. Mas esse modelo nos leva desde Cavalcante, que está aqui pertinho, até o Acre, Paraíba, estive no sertão da Paraíba, outras pessoas estiveram no interior da Bahia, etc. Então, realmente, eu acho que o modelo cumpriu os seus objetivos. E é claro que tivemos uma participação grande com o professor Beatini, que inicialmente estava na Secretaria de Educação à Distância, no primeiro ano do governo Lula, e posteriormente se continua acompanhando a OAB já na CAPES, durante um bom período. Então, enfim, isso é um pouquinho da história que eu posso compartilhar com vocês. Depois podemos conversar mais alguns detalhes. E aí, nesse mesmo meio tempo, representando também aqui a figura do professor Ataílio Pulinho, nós convidamos a professora Lúcia Pulinho para, junto a essa fala do professor Leonardo Lazarte, comentar também como foram essas primeiras experiências. Bem, foram, acho que mais paixão do que qualquer outra coisa. Muita ousadia, né, que tinha a proposta maior, né, no governo federal, mas tinha o nosso chão vazio, né, tinha a nossa falta até no meu caso, assim, eu penso nessa coisa de educação à distância, como eu sou do século passado, eu vi os primeiros cartões de computador, aqueles computadores imensos que enchiam uma sala do Galileu, no antigo Galileu, né? Eu vi serem picotados os primeiros cartões, e me surpreende muito com isso. E durante todo esse tempo, por mais que você, não sendo da área, né, por mais que eu acreditava na Taílio, claro, no Léo, na Taílio, as pessoas que confirmam, bom, a ciência está se desenvolvendo, a tecnologia está se desenvolvendo, se implantando, mas para mim é tudo muito, até hoje, meio no nível de fantasma, de milagre, umas coisas assim que a gente não tem controle, né? O fato é que o milagre é muito gratificante como professor, eu acho. No meu caso, eu trabalhei na licenciatura de audiopsicologia na UAB para licenciatura em artes, né? Foi uma maravilha, uma experiência incrível. Eu falei, bom, a gente não tem o tete a tete, mas tem o elétrico a elétrico, né? Você escreve para pessoas, eu acho maravilhoso isso, de você escrever e eventualmente você poder fazer uma conferência, não é? E ir ao lugar para acompanhar os alunos, se constituem bibliotecas muito importantes nos lugares, tudo mais, foi uma coisa interessante. E, assim, por ter acompanhado o grande entusiasmo da Taílio, né, que começou com uma motivação pessoal dele, como o professor Leonardo falou, e foi se desenvolvendo. A engenharia também tinha um projeto, né, já tinha educação à distância, e o Taílio, inclusive, foi lá, já tinha que fazer palestras, as pessoas ainda não acreditavam. Alguns colegas falavam, quero só ver a hora que você vai mostrar o cartão de crédito. Umas coisas assim, porque ou você acha que estão me enganando, ou você acha que, bom, eu sei lá, não acredito muito, mas se tiver resultado eu vou. Quer dizer, era uma coisa muito estranha.
mesmo tempo muito fantástica, que podia inverter essa nossa posição como um país com tanta exclusão de pessoas que moram em lugares assim, inatingíveis e que começam a ter acesso, né, começaram com esse processo todo, a ter acesso tanto a textos muito bem elaborados por professores que são da área, como a pessoas que cuidavam, né, os tutores e mesmo os professores à distância. A gente tem um cuidado muito, muito especial para poder atingir a pessoa afetivamente, inclusive, né? Porque o processo, eu sou da psicologia, né? O processo de educação é especialmente um processo de relações que inclui não só a parte cognitiva, mas também as relações afetivas, né? E um grande respeito, né? Uma ética muito particular que a gente desenvolve na educação à distância. Um grande respeito pelo outro, por aquele que você nem sequer está vendo, né? Nem pode usar recursos de gestos e sorrisos e tal. Então é uma ética, né? Ou uma etiqueta, né, que a gente desenvolve na maneira de escrever, na maneira de tratar a pessoa, enfim. E uma possibilidade que eu acho que é muito interessante o ensino à distância para pessoa se organizar no cotidiano, professor, se organizar mesmo, ter uma relação muito franca, muito direta com o seu aluno. Ele precisa pôr o programa, ele precisa, não colocar o cronograma bem direitinho, tudo isso, assim, meio que deu uma organizada na vida do professor aqui na UNB, eu acho, com o aprender, especialmente, até a Cristina estava contando que fez parte da iniciativa do Léo e do Adair de ter as quintas do professor existindo. E às quintas-feiras as pessoas podiam ir lá, quinta-feira o dia inteiro, eles ficavam lá para atender as pessoas nas suas dificuldades, atender presencialmente, né, em suas dificuldades aqui nas nossas cursos à distância. Agora, não era assim 400 pessoas, não, eram uns 3. Não importa. Não importa. Mesmo que não aparecesse um não é? Mesmo que aparecesse Eles ficavam lá. Porque era como que vai dizer? Você não pode perder nenhum ambiente. Igual que você sabia que ele ia estar lá, então isso era muito... Eu assim, eu acho que o pique dele como professor, o amor que ele tinha pela profissão. Ele sempre teve amor, mas nem sempre teve um jeito tão bom como ele ficou depois. E se apaixonou muito por essa coisa de democratizar, né? Tinha muito isso. De democratizar. Eu lembro que a gente caminhava à noite, às vezes até nós três, para discutir o que mais queria ser feito, como que a gente podia melhorar a coisa. E eu sempre falo, o escritório da nossa casa virou o escritório do aprender, era uma coisa assim, foi uma coisa muito forte. Então, eu agradeço, né? Esse convite e acho que é super merecida essa homenagem ao AB, embora a gente tenha tantas inseguranças em relação ao futuro, né? Nesse país hoje, que a gente vive perguntado como pode ser a próxima decisão, né, do governo. Então, acho que a gente tem que só mesmo com essa nossa força, essa nossa resistência, né, que inclui também essas ações pioneiras, né, acho que a gente vai poder vencer esse momento muito difícil. E
certamente vai ter gente no interior desse país que vai estar torcendo muito por nós, por essa nossa militância. Então, o início foi bem emocionante, mas também, até hoje, continua muito emocionante. Em 2009, a UNB continua aí na saga pelo sistema UAB, agora com 1.450 vagas, 24 polos e ainda também a pós-graduação, 2 especializações em desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia e em gestão pública pela Faculdade de Administração e agora com 9 graduações. 8 licenciaturas, mais um curso de bacharelado em administração, fazem aí o corpo desse sistema UAB. A essa época, é a coordenadora, a professora Wilza Ramos, que vai estar à frente, junto também com o professor Pui, que vão começar a levar esse sistema UAB aqui na universidade. E para isso, como a professora Wilza está na Espanha, ela gravou um vídeo aqui para a gente, que vai ser exibido agora. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão participando deste grande evento, o AB-UNB 10 anos. Né? É um prazer estar aqui com vocês em vídeo. Né? Eu estou numa instância aqui na Universidade de Barcelona, fazendo parte do pós-doutorado, e uma parte também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por isso, infelizmente, não estou aí com vocês. Né? Mas vou fazer aqui um breve recorrido, né, a história, né, da UAB na UNB, né, uma história da qual eu participo do período de 2007 até 2011, o início de 2011, né, foi uma gestão de aproximadamente aí 4 anos e pouco, né, e eu gostaria de destacar, né, os principais eventos, episódios que marcaram este período inicial, né. Bem, no início, em 2007, quando começamos todos os cursos, o principal desafio inicialmente foi equipe, né? Tínhamos equipes de coordenadores de curso, professores que já se identificavam com os cursos à distância e que se propuseram, né, que foram convidados e aceitaram a participar, organizando suas disciplinas no ambiente, a partir do projeto pedagógico, né? Então, nós tínhamos uma equipe de coordenadores de curso, professores que nos apoiavam, professores também convidados, né? Que vieram para agregar valor, né? Aos cursos, porque nem sempre tínhamos professores da casa disponíveis para isso. Ter essa equipe, como eu diria, motivada, né, e com o mesmo foco foi um grande desafio desde o início, né. Tínhamos coordenadores muito dedicados, né, e que toda a minha gestão nos apoiaram muito nas decisões e no cumprimento também das metas, né, professores também. E para manter essa equipe, nós estabelecemos reuniões que ocorriam de forma quinzenal, para discutirmos o que deveríamos fazer, quais os próximos passos. Esta equipe tinha à frente de si um projeto, que era o projeto UNB, mas tinha também por detrás, né, o financiamento da CAPES, o AB, que determinava vários elementos que deveriam estar no projeto UNB. E é claro que nessa área tínhamos vários conflitos, não? Conflitos tanto de ideias, de propostas pedagógicas, né? Coisas que algumas concordávamos e que outras não, né? E meu papel era bem este de estar à frente, buscando conciliações e consenso, não só interno, mas também com a equipe da CAPES. Este foi meu papel de coordenadora pedagógica por um período, até que eu assumo depois a coordenação geral. Esta equipe também teve à sua frente como grande desafio a organização dos projetos pedagógicos e a sua aprovação nos órgãos colegiados, né?
Nós tivemos na UAB-UNB uma primeira fase sob a gestão ainda do professor Timothy, do decano, né, o professor Murilo Camargo, né, e depois de um ano e pouco assume, né, a gestão interina com o reitor, o professor Roberto Aguiar, e a professora Márcia Abraão, nossa atual reitora, né, no decanato. Na fase, principalmente, eu destacaria da entrada da professora Márcia, nós tivemos um empenho muito grande e um apoio muito grande do decanato para que todos os projetos estivessem regulamentados e aprovados em todas as instâncias, né? Isto foi um desafio colocado, né, para todas as equipes de organizar seus projetos, né, revisar o que fosse necessário para colocá-los na aprovação. Esta equipe sempre junta, nós discutíamos, aprovávamos e encaminhávamos para as outras instâncias, né? Essa equipe que eu chamo de equipe de coordenadores de curso. Os principais desafios que eu também marcaria nestes 4 anos de início da implantação são relativos à área de formação continuada de professores, mas não só professores, os tutores, os coordenadores de polo e as nossas equipes internas, né, que eram gestores de projeto, que era o pessoal do apoio acadêmico, administrativo, né? Formação dessas equipes foi um grande desafio, né? Ter clareza de um desenho, né, de um modelo de learning que queríamos também implementar, né? Os coordenadores de curso, os professores apresentavam propostas diferentes, alguns vinham de experiências diferentes de AD, né? Os tutores também vinham de outras experiências, né? No Brasil, neste período de 2007, 2008, fervilhavam muitas ações na área, então tínhamos vários modelos que perfilavam um pouco o comportamento e atitude dos atores. E nosso papel continuava sendo de tentar aclarar que modelo é este que queremos para o AB-UNB, né? Então, na formação continuada, nós tentávamos passar este modelo, discutir este modelo. Na formação continuada, tivemos 2 atores importantes, né, personagens, professora Thail Pulindo, né, e professor Leonardo Lazarte, que nos ajudaram inicialmente com o Moodle, né? Todos lembram dos cursos, né, que o professor Thail organizava, cursos que visavam principalmente dominar os recursos e as ferramentas do Moodle, né, no aspecto da configuração, no papel de professor, gestor da sua disciplina, né, sempre com algumas pitadas e algumas discussões de fundo também pedagógico, mas o principal forte dos cursos era o uso, né, da ferramenta. A ferramenta era uma caixa preta para muitos, né, que nunca haviam dado classes online, né? Então tínhamos que abrir essa caixa e entender como ela funcionava. E ademais tínhamos também o desafio de repensar as nossas formas de oferecer o ensino, de organizarmos a nossa ação educativa a partir de uma mediação nova, né, que era permitida pela web. Essa mediação implica em reconfigurar muito da nossa forma de pensar a docência, desde o processo comunicativo que se dá pela web, que tem outras características, mas principalmente pelas possibilidades de recurso e pelo potencial que nos oferece as ferramentas web. Mas é claro que sempre o que estava em jogo era como levar os meus alunos a construir conhecimento na minha área, né? Este era o grande desafio. E a formação deu suporte aos professores durante esses 4 anos, tínhamos formações continuadas. Eu citei os 2 professores que de forma muito voluntária participaram, mas também vale destacar a importância do papel da Faculdade de Educação, que esteve sempre conosco, tanto no planejamento dos modelos educativos, pensar que modelo que queremos, e na formação, que também sempre queríamos que ela espelhasse esse modelo que almejávamos para a universidade, né? Na formação também fazíamos semestralmente a formação continuada de tutores de polo, tutores presenciais e coordenadores de polo, que vinham ao UNB, e sempre organizamos eventos nos quais pretendíamos que eles conhecessem a universidade, que levassem um pouco
da cultura da universidade para o seu polo, para a sua forma de agir e atuar, né, nos polos, né, entendendo que o polo era um braço forte operacional, mas também um braço cultural que deveria representar e repercutir os valores, as crenças e os princípios universitários. Não? Ademais, tínhamos também como grande desafio, né, que estava atrelado à formação de professores, esse desenho, esse delineamento de que e-learning estávamos falando. Né? A Faculdade de Educação chegou nesse momento a produzir, né, artigos que estão no livro CETAR, né, da Comunidade de Aprendizagem e Trabalho, que foi resultado de um curso de especialização em 2 ofertas para a formação desses professores. Né? Então, nesses materiais didáticos, nesses livros, nos cursos, nós tentávamos trazer esses elementos que fazem parte da discussão de que educação à distância estamos falando. Né? Uma das ideias do curso era essa, de que uma educação à distância é possível, uma boa educação à distância é possível. Também tínhamos um outro desafio, que era coordenar as ações junto aos polos. Né? Vários polos distribuídos no Brasil, a UNB não tem um território próprio, portanto, entramos na região norte, nordeste, tínhamos cursos na região centro-oeste, temos cursos também no sudeste e cursos no sul não, mas no sudeste sim. Então tínhamos que coordenar o apoio a esses coordenadores, porque eles tinham dificuldades diante de seus gestores, seus gerentes, os prefeitos, etc., secretários de educação, no sentido de que o que oferecíamos a eles eram recursos para que eles pensassem como obter um maior comprometimento nos seus municípios, né? Nos seus estados também. Participou deste projeto inicial, o Distrito Federal, né? E discutíamos aí com o secretário de Ciência e Tecnologia, discutíamos com os diretores do GDF, como oferecer um polo, né, que tivesse as condições adequadas para acolhimento dos alunos, mas principalmente para trazer as principais atividades que deveriam ocorrer de forma presencial. O polo, a nosso ver, ele sempre foi um elemento fundamental na interiorização do ensino como política, mas principalmente ele era um elemento fundamental para a permanência dos estudantes. Os polos que detinham conhecimento de apoio aos alunos, estratégias de apoio a esses alunos, formas de acolhimento e boas tutorias presenciais, nós tínhamos a clareza de que eram os polos onde mais tínhamos taxas altas de permanência, de persistência do alunado. Os polos que deixavam a desejar, sem comprometimento, tinham muitas perdas, né? Muitas perdas de alunos que acabavam que iam evadindo inicialmente de uma ou outra disciplina e ao final evadiam do curso. Né? Então isso também era um motivo de grande preocupação para nós, oferecer aos polos condições, né, e estratégias para apoiá-los na sua ação política e estratégica também no seu município. Paralelo a isso tudo, sempre pensávamos e desenhamos vários instrumentos de acompanhamento da produção das disciplinas, avaliação dos alunos e avaliação das nossas disciplinas. Então, tínhamos instrumentos para todas as etapas, no sentido de tentar, a partir do acompanhamento da produção, dar feedback aos professores no que poderiam melhorar, e também, após a conclusão da disciplina, termos um feedback dos alunos sobre como foi a disciplina, o que poderíamos melhorar. Né? Nesse sentido, nós tínhamos, né, no bojo da formação da UAB, todas essas ações eram ações macro, ações estratégicas, que visavam desde o processo de integração acadêmica de um novo projeto na universidade, mas que não fosse uma integração simplesmente como um projeto anandido, um projeto a mais, mas que fosse um projeto que repercutisse nas nossas formas de ensinar, nas nossas formas de pensar o ensino, porque tínhamos sempre a clareza de que o ensino à distância que oferecíamos deveria estar muito convergente com o ensino presencial. O ensino presencial deveria usufruir das qualidades e das
do potencial do ensino à distância, melhorando a si como uma estrutura, uma unidade de ensino, mas que também o ensino à distância pudesse, em algum momento, estar bem articulado com todas as práticas, as crenças da universidade. Essa tentativa de convergência também foi um grande desafio e eu creio que ela permanece até hoje, né? Porque somos uma universidade tradicional que oferecemos a bimodalidade, o ensino também à distância, mas não ainda funciona como uma instituição bimodal, porque os cursos ainda pertencem a determinados departamentos, a determinadas faculdades, e não estão, hoje ainda não, distribuídos de forma uniforme, né? Então, eu creio assim que tivemos nessa experiência também vale destacar o edital, né, o edital 1 da CAPES, que nos permitiu a produção de bons materiais didáticos para o ensino à distância, realização de projetos que pudéssemos também testar e praticar um pouco as teorias da EAD aplicadas ao sistema OAB e ao ensino presencial também, promovendo uma certa integração e convergência. Esse edital, a UNB apresentou vários projetos, dos seus projetos 19 foram aprovados, desses 19 projetos recebemos mais de R$2 milhões para implementá-los, e também dessa experiência seguimos com a produção de artigos e um livro que foi publicado ano passado, que relata as experiências de êxito desse edital, né? Então, todas essas ações, nós cremos que foram importantes, impactaram na forma de pensar a oferta e organização de um ensino à distância de qualidade, e sabíamos que ao final da gestão, quando eu a deixei em 2011, que os desafios seguiriam, porque não estávamos totalmente ainda internalizados enquanto uma estrutura de ensino que faça parte da nossa universidade, né? As gestões que me seguiram, creio que também lutaram com esses mesmos desafios. Falando um pouco hoje do presente, de como, né, estou aqui trabalhando exatamente, continuo, né, pesquisando, investigando a área, né? Hoje eu trabalho com a questão das estratégias e rotas individuais de aprendizagem, numa perspectiva de que os alunos, né, traçam diferentes formas de pesquisa e busca na web e que é importante para as universidades, as escolas também de ensino básico, a escola básica, né, compreender que essas estratégias que eles usam como trajetórias individuais de aprendizagem quando acessam os recursos da web devem fazer parte do nosso sistema. Trazer o que estão fazendo fora para dentro da escola, dentro da universidade, né? Os alunos produzem de forma diferente, distinta, para a web, vários recursos, textos que escrevem, fotos que produzem, vídeos que elaboram e que trazem verdadeiras enunciações estéticas, representando a sua forma individual e coletiva, ao mesmo tempo, de produzir e atribuir significados e publicar. Como trazer essas histórias de aprendizagem, essas formas de aprendizagem para o sistema, né? E pensando de uma forma mais ampla, né? Que não é a educação à distância, não é mais, é a educação aberta que falamos hoje. É uma nova filosofia. E aí, falar em educação aberta não é falar especificamente de uma metodologia, mas é falar no uso das várias metodologias para melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que a nossa universidade, nós temos uma história de sermos pioneiros da EAD no Brasil, construímos história para que outras universidades, a partir do que fizemos no passado, pudessem também ter um patamar de início. E creio que temos deixado para trás muito da nossa história e que não investimos tanto quanto temos capacidade e potencial. Creio que na nossa capacidade de hoje, revertemos esse quadro. Temos um ensino de alta qualidade também impartido em classes em linha, online, considerando as experiências e trajetórias, rotas individuais de aprendizagem dos nossos alunos e qualificando a nós, enquanto docentes, no exercício, né, de uma missão que hoje é uma missão híbrida, que não estamos aprendendo somente no presencial, que estamos aprendendo de distintas formas, né?
No início da UAB, discutíamos muito ainda, né, a validade de um ensino impartido online, né, como que se não pudéssemos ter a mesma qualidade. Hoje temos certeza do potencial dessas tecnologias para termos qualidade superior, inclusive, do potencial das mídias e multimídias que podemos produzir enquanto docentes ou enquanto equipe docente-discente para melhorar a qualidade do ensino. Resta a nós nos unirmos, termos consciência do nosso papel, que eu sei que temos, mas unirmos forças para melhorar cada vez mais o ensino na nossa universidade, né? Eu acho que das nossas experiências e histórias de vida, temos deixado um legado muito importante para a universidade, mas há que continuar, né? Há que impartir esforços para cada vez alcançarmos patamares de melhor qualidade, né? Olhando para o que é e como aprende o estudante do século XXI. Qual é o sentido da aprendizagem para ele? Há muitos câmbios, há muitas mudanças nesse nível de reflexão. Qual é o sentido de aprender nesse século? Principalmente aprender com tantas possibilidades de mediação e de interação, né? Não só dentro da sua própria universidade, como interagir com estudantes de outras universidades nacionais e internacionais, pensando já na internacionalização do ensino superior. Muito bem, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, mesmo por meio de vídeo. Nunca deixaria de estar, porque para mim foi uma das experiências mais significativas que eu tive na UNB. E eu tenho certeza que aí nesse público estarão pessoas que compartilham comigo dessas experiências e que também guardam em suas memórias as boas e as más ou menos boas. Infelizmente, pelo já andar da hora, não tem como exibir todo o vídeo, mas como eu havia comentado, ele também vai estar disponível no YouTube da EAD. Já caminhando pelo ano de 2011, mais uma nova entrada dos cursos UAB na UNB, dessa vez com 1.105 vagas, 13 polos e as 8 licenciaturas que atualmente estão também em vigor. É nesse momento que, como coordenadores, entra a professora Maria Lídia Bueno, atual diretora técnica de graduação do DEG, o professor Rui Sementes e logo em seguida vem a professora Nara Pimentel. Então, para ilustrar um pouco esse momento de como é que estava o Senado na época, nós convidamos o professor Rui para dar uma palavrinha a respeito desses desafios que eram tidos a essa época. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fica difícil de falar depois das falas do Donato, da RFC, e lembrar do Daí. Os desafios que a gente enfrenta desde 2007 estão hoje presentes. Eu vou ser simples. Bem simples é colocá-los em 4 grupos. Um dos grupos, eu vou colocar para vocês o primeiro, depois a gente pode comentar um pouco sobre eles, é a política interna da Universidade do Brasil, a forma dela. O segundo grupo que a gente pode colocar é a parte técnica. O terceiro grupo, a parte acadêmica, e o quarto grupo é a fomento. Então, na parte técnica, só tenho a agradecer. Então, nos 2 grupos estou, na técnica e na acadêmica. Só tenho a agradecer muito o Ataíu, o Leonardo e todas as equipes com quem nós trabalhamos aqui. A Débora faz parte dessa parte. E é um desafio nós termos essas pessoas. Por quê? Elas, hoje em dia, acredito que seja semelhante. Quando ela aprendia o que nós queríamos na época, na EAD, UAB, UNB, elas iam embora. Elas iam para outro local. Então, esse é um desafio que eu acredito que nós tenhamos hoje em dia,
corpo técnico está a desempenhar bem as funções necessárias, eles acabam sendo convidados para outros locais. Também a parte nossa quando eu falo da técnica, eu falo da nossa técnica de oferecer a plataforma. É semelhante, né? Nós temos poucas pessoas desde a época do professor Leonardo, na época de 2007, que continuam conosco até hoje. Essas alterações, são esses desafios que nós enfrentamos hoje em dia. E nessa época de 2011 também enfrentamos isso como hoje. Na parte acadêmica, eu sempre fui agraciado em trabalhar com vários dos colegas nossos, né? Apresentavam os projetos dos cursos, apresentavam as melhorias, o que tínhamos que fazer para que pudéssemos atingir a formação pretendida do egresso com qualidade. E aí nós chegamos agora na parte do fomento, né? Tal qual a professora falou, a gente não sabe dia 1º de janeiro de 2018. E a gente convive com isso, acho que desde algum tempo. Né? Mas sempre tivemos o apoio de vários colegas. E, eu me lembro, de 2011, 2012, nós temos a presença aqui do Sr. Tietino, acho que deve estar lembrado de mim, que a gente cada pouco estava batendo na porta. Né? Mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, batimos na porta e, na maior das simplicidades, íamos lá pedir o auxílio da ajuda. Essa parte de fomento, eu acredito que nós continuamos hoje, né, em dezembro de 2017, a estar assim, não tão seguros, não tão confortáveis. E eu acho que é isso que a gente tem a colocar nessa nossa, lembrar dessa história. Os desafios que tínhamos, né, em 2007, eles foram só crescendo. E como eu visitei vários polos, tal qual a professora Lucila lembrou, nossas mães e nossos pais, nossos familiares são muito bem lembrados desses nossos egressos lá no polo. Eles lembram dos gestores que possibilitaram que eles pudessem ter a inclusão social, né, através de um curso superior. A gente seria muito bom se a Débora pudesse disponibilizar mais outros depoimentos de pessoas bem simples, que moram em cidades com menos de 10 mil pessoas, mas que concluíram um curso superior. E ver a luz nos olhos deles, a fala deles, é como a gente vê, que não tem preço. E isso tudo é graças a gente ter essa equipe, né, que há 10 anos vem trabalhando, até antes disso. Também nesse momento é a professora Maria Lídia Bueno, que está à frente da coordenação UAB. Infelizmente ela não pôde estar presente, mas ela autorizou uma fala dela, que havia sido gravada em outro momento, a respeito da impressão dela de por que a Universidade de Brasília também adere a esse sistema UAB, justamente ratificando tudo isso que foi mencionado, a importância da universidade estar presente. Então a gente vai exibir aqui essa gravação. É uma gravação em áudio. Que tinha várias ramificações, seja na extensão, seja na pós-graduação, em curso de especialização, mas tinha essa história muito forte. Então, embora a forma como a UAB foi entrada aqui não tenha sido uma forma que dialogou muito profundamente com esse histórico, né? E nem com esses personagens que estão relatados no livro, que deve ter retomado, né? Que é a memória da educação de planta no Brasil, na UNB, ela tinha um terreno fértil, né? Tanto de reflexão, quanto de prática, quanto de possibilidades de articulação de diferentes atores.
Então a gente tem expoentes importantíssimos, como a professora Elise, como a professora Maria Rosa, como a professora Leda Fiorentini, como a professora Maria Luísa. Né? Então a gente tinha, eu entendo que, embora num primeiro momento não tenha havido uma articulação intensa para que o AB chegasse na universidade de forma antropofágica, sabe? Você recebe a política, digere a política, adapta a política para a sua realidade, para o seu expertise, e daí você, essa digestão, né, elabora uma outra coisa. Então ela chega sem estabelecer esse diálogo, né, de forma intensa, não acho que não tenha havido diálogo, não de forma intensa, de forma orgânica, e aí ela começa como uma coisa meio à parte. E o grande desafio até hoje é essa coisa que começa meio à parte, se tornar de novo orgânica, institucional e tal. Já em 2011, entra essa nova safra de cursos e vagas, mas em 2013 também tem o que nós intitulamos aqui a UAB 4. Dessa vez a UNB entra com 1.410 vagas, 19 polos, permanecendo ainda as mesmas 8 licenciaturas. A essa época, quem são os coordenadores é a professora Nara Pimentel e, como adjunto, o professor Rui. Então, nós convidamos a professora Nara para também relatar um pouco desses desafios. Aqui tem um microfone agora. Ficou segurando. Desculpa. Essa é só para mim, não sei se vocês perceberam. Bem, então, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, me senti muito honrada, para mim foi realmente, é um brinde, né? Muito bom. Eu sou da Universidade de Brasília, a minha trajetória pela educação à distância, ela é antiga também. No caso da educação à distância, da UAB em particular, eu fiz parte do primeiro edital, da primeira seleção, do primeiro edital da UAB no Brasil, no Ministério da Educação. Fiquei no Ministério da Educação um bom tempo, acompanhei toda essa implementação no país. Depois eu fui para a CAPES como coordenadora geral de articulação acadêmica, depois meu colega e agora professor da UNB, o professor Marcelo, até me substituiu na coordenação acadêmica da CAPES. Então eu tive não só um carinho, mas uma participação muito próxima da concepção, da elaboração, da implementação. Então, ao longo de 10 anos da UAB também no país, a gente tem aí uma vivência de perto do país inteiro, e depois eu tive o privilégio, a partir de 2011, porque daí no segundo governo, no primeiro governo Lula eu estive na CAPES, no segundo eu fui na UNB, entrei na UNB. E aí tive o privilégio, né, de entrar na faculdade de educação e começar a me envolver com a educação à distância de dentro de uma instituição e de dentro da UNB, e até então minha visão era uma visão macro, né, do país. Foi uma experiência muito boa e eu me senti muito privilegiada de ficar aqui, porque me sentia muito impulsionada e motivada a me envolver com a questão da educação à distância. Ainda bem que essa casa é uma casa muito boa, né? É um orgulho pertencer à UNB. Eu tive a oportunidade de logo me inserir na UAB e depois ser coordenadora, adjunta com a professora Lídia, depois ser coordenadora geral, sempre tendo a colaboração aí do professor Rui, que é histórico, que passou por vários, né, sempre colaborando. Eu diria o seguinte, que nesse momento o maior desafio que nós enfrentamos foi a falta de dinheiro. E fazer a gestão como nós fizemos, sem recursos, sem edital, foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos. E aqui eu quero fazer referência aos coordenadores de curso, que não abandonaram o
renovar e continuarem ofertando os cursos. Aos tutores, que mesmo com dificuldade, que nós começamos a ter as bolsas escasseadas, dificuldade de fazer gestão, gente saindo, continuaram e permaneceram e fizeram, e nós não paramos. Muitas instituições no país diminuíram muito. Nós não, nós continuamos ofertando e encontrando formas de continuar ofertando e buscando forças internas para a gente poder levar adiante. Então, eu acho que assim, ó, esse foi o maior desafio da minha vida, porque eu conheci o fomento do Sistema Universidade Aberta do Brasil quando ele surgiu, e durante o tempo que ele esteve no ápice, nós tínhamos 2 editais pelo menos por ano. Sinto muito. Nessa época que eu peguei hiperficiente, nós tivemos um edital em 2014 que só está sendo implementado agora. Está aí o Alexandre, né, que sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu vejo que era um desafio ao longo do tempo, foi sempre um desafio, mas que a partir dessa época, Débora, 2011 por aí, e até agora, tem sido, eu acho que uma das grandes questões a serem resolvidas. Isso nos remete à importância de um outro desafio bastante forte, que é o da institucionalização. Não só na modalidade, na UNB, mas institucionalização pensando numa coisa mais macro mesmo, nacional. E aí nós começamos a perceber que assim foi um programa, entenderam? Foi um programa que de repente é um programa e às vezes é uma política de governo e não uma política de Estado. Essa briga por se constituir uma política de Estado é que deve ser sempre a nossa meta. Porque enquanto programa, passou exatamente pelo que nós vivemos. O dinheiro começa a acabar. Ele, de repente, já não é mais prioridade. E a gente enfrenta isso não só no âmbito aqui da instituição, como de todas as instituições, mas principalmente nacionalmente. Então, o desafio da institucionalização é um desafio muito importante, que a gente enfrentou lá e que enfrenta até hoje. E aquilo que os meus colegas aqui também disseram, envolvendo vários aspectos, os aspectos tecnológicos, a questão da formação de professor e também de romper uma cultura. Eu acredito que tenha sido, né, sempre foi um grande desafio, porque tem muita gente que ainda não acredita e não acreditava. E que assim, era muito difícil você contar e dizer, olha, é importante, vai dar certo, é legal, vamos bancar. Então, a UNB também, no início, ela foi assim, até pela escolha dos cursos, ela já rompeu alguns paradigmas nacionais que optavam por outros cursos, e não educação física, e não arte cênica, teatro, música à distância. Esses desafios também foram questões importantes do ponto de vista da institucionalização, que eu vejo que é o desafio. Um outro desafio importante que a gente começou a enfrentar aí foi que, assim, a própria evolução tecnológica. Cara, é um impacto muito grande com as tecnologias digitais. E começar a pensar os modelos pedagógicos a partir do impacto dessas tecnologias começou a se tornar cada vez mais frequente. Quer dizer, aquele modelo, do jeito como a gente estava fazendo a educação à distância, mesmo no âmbito da OAB, começava a ser questionado por nós mesmos, pelos próprios estudantes e pelo próprio cenário de evolução tecnológica. Isso nossa, eu acho que esse ainda é certamente um grande desafio. Provavelmente quem está envolvido agora está percebendo isso, que assim, não se enquadra mais esse modelo. Quando a UNISA fala de que o sistema OAB trouxe um modelo embutido, nós sabemos disso, pela própria matriz orçamentária, por aquilo que era financiado ou não. Isso induzia o modelo e induz um modelo pedagógico. Como romper com aquele modelo que trazia já tanta dificuldade para fazer a gestão? Isso é uma coisa difícil e eu acredito que ainda hoje deva ser um dos grandes desafios que eu gostaria de incluir aqui também. A outra questão é de que, assim, enquanto fomento e financiamento, é um desafio muito grande, interno inclusive. Hoje eu acredito que nós estamos vivendo um grande impasse, é um impasse nacional e não está sendo diferente do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que também
ele continua na CAPES, né, ele está lá, ele também precisa se renovar, ele também precisa se rever. Eu fiz recentemente um seminário chamando algumas universidades para discutir como é que elas estão fazendo as suas ações, tocando os seus cursos no dia a dia. E nós estamos percebendo uma grande mudança dentro das instituições. As instituições já se deram conta que aquele modelo da UAB não deu conta, não vai dar conta, e que a instituição precisa dessa autonomia, inclusive pedagógica, a partir, de repente, de um modelo de fomento mais descentralizado, mais aberto, para poder implementar projetos pedagógicos inovadores, que vai depender de cada curso, de cada instituição e de cada realidade, que não é o modelo nacional. Então, o papel da OAB lá no começo, tão importante, fundamental, que incluiu mais de 47 a 50 universidades públicas, hoje 90 em média, que, na educação à distância, foi decorrência dessa indução, ela foi necessária. E o grande mérito da UAB é exatamente esse, é ter levado a modalidade para dentro das instituições públicas de ensino superior. Mas é chegado o momento da gente repensar. Então, eu diria que os grandes desafios é a questão do fomento, vejo que são os modelos e as propostas pedagógicas, que é fundamental. Acho que o modelo de indução precisa ser repensado, né? A gente precisa ter um pouco mais de clareza disso, né, do ponto de vista de poder melhorar um pouco isso. E eu acho que o grande desafio nesse momento é o seguinte: olhando os números nacionais hoje, nós já tivemos mais de 200 mil alunos no sistema universitário aberto do Brasil. Hoje, no sistema público, não estou falando aqui das privadas, nós temos 67 mil estudantes. Eu tenho os gráficos, e se vocês forem olhar os dados do censo de 2016, vocês vão perceber que o sistema, a partir, inclusive, ele vai caindo. O número de ofertas de cursos pelas universidades públicas diminuiu. Não, porque não teve mais fomento também. Mas aí, se não tem mais o fomento, qual é o plano B? Então, do ponto de vista nacional, nós temos nas universidades públicas uma questão para ser pensada, que é o número de estudantes. Um outro aspecto fundamental, que também diz respeito ao presencial, é começar a avaliar a qualidade desses cursos e a qualidade dessas ofertas. Esse é um grande desafio que nós temos, que não é só a oferta pela oferta, mas é perceber a qualidade dela, a qualidade do egresso, a qualidade do material produzido e todo esse arranjo pedagógico institucional que a modalidade à distância requer. Porque não adianta, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Atuar na educação à distância tem suas especificidades, nós sabemos que tem, não só do ponto de vista da formação, mas do ponto de vista técnico mesmo, né, do domínio da tecnologia, da disponibilidade de recurso, senão não tem a menor condição. Então, eu acho que olhar para os números também é um grande desafio. Eu acho que o grande desafio da UNB também é olhar para dentro dela mesma, fazer esse reconhecimento de campo e olhar para o cenário nacional da modalidade. E, para concluir, eu queria lembrar 3 coisas importantes. Vocês devem ter acompanhado que, recentemente, nós tivemos 3 novas legislações altamente impactantes para a questão da educação à distância. E aqui eu lançaria um desafio. Esse é um desafio também. Eu sei que a gente está falando da OAB, mas a gente está falando de educação à distância, não tem como desvincular uma coisa da outra. Essas 3 últimas legislações lançadas pelo Ministério da Educação são legislações que a gente deve prestar um pouco de atenção. A primeira delas foi a publicação dos 20%, que mudou muito pouco, em que se tirou lá o auxílio presencial, se falou da modalidade, se continua com a ideia dos 20% à distância de qualquer curso presencial. Outra delas foi a revogação do decreto 5.622, que vem com mudanças radicais e drásticas, e que inclusive tiveram um impacto muito grande agora, e que se você for olhar, você vai ver que, do ponto de vista da expansão da educação à distância, nós vamos nos surpreender em breve com uma grande expansão, né? Não pelas públicas, infelizmente, porque o decreto abre muito, né, para a questão principalmente de polo.
Um outro aspecto importante é o próprio polo, o polo de apoio presencial, que no âmbito do sistema OAB ele tem uma lógica e pela nova resolução, pelo decreto 11.000, ele muda completamente de configuração. Qualquer universidade hoje pode criar um polo de EAD, não é um polo UAB. E esse polo de EAD ele vem em uma configuração completamente diferente do polo UAB. E, inclusive, as avaliações do INEP não vai mais o polo, não visita mais o polo, só visita a instituição. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque isso foi publicado recentemente e a gente tem do ponto de vista de fazer uma análise de perspectiva para adiante, vale a pena dar uma olhada nessa legislação que é muito atual, é desse ano agora, né, finalzinho do ano agora, para a gente poder dar uma olhada. Eu quero dizer que serei sempre muito grata a todos os coordenadores, a todos os estudantes, a todos os tutores, a toda a gestão da UNB pela oportunidade de poder atuar na educação à distância. Isso é muito bom. Essa perspectiva de olhar para a universidade e ter também esse cenário nacional, para mim, foi fundamental. Tudo que foi, e assim, não fizemos nada sozinhos. Essa construção começa lá atrás, com todo mundo que participou, com a importância do aprender, da plataforma Aprender, que cada vez mais eu valorizo, e ela está aí, ela é forte, ela foi criada e eu vejo que ela é uma alternativa. O Rui sabe, essa foi um dos nossos desafios, pensar essa plataforma no âmbito de levar a modalidade à distância para os departamentos, né, e o departamento é importante. Então, cada um de vocês, né, cada um de nós, eu acho que teve uma contribuição importante nesse cenário, e para mim é uma honra e um prazer muito grande. Muitíssimo obrigada, eu estarei sempre à disposição para ajudar. Obrigada. E já finalizando, é interessante também destacar que o sistema UAB aqui dentro da universidade, desde 2009 até o ano de 2016, ele foi amparado por uma diretoria de ensino de graduação à distância. E é representando essa diretoria que nós trazemos aqui um rápido vídeo do professor Irã, e aqui eu já gostaria de agradecer o apoio do Éder Vasconcelos, lá do curso de Educação Física, que fez essa filmagem para estar compartilhando aqui a fala do professor Irã, ex-diretor de graduação à distância. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar os participantes do encontro de 10 anos da Universidade de Brasília no programa Universidade Aberta do Brasil. Parabenizar os coordenadores pela coragem, competência, envolvimento no desenvolvimento dos seus respectivos cursos. Gostaria também de parabenizar a professora Maria Isabel Montaldan e a servidora Débora Furtado e todos aqueles que fizeram que o evento acontecesse. Saudar também o professor Sérgio Freitas, o atual diretor do Centro de Educação à Distância. Fui diretor de Educação à Distância da UNB por 2 anos e a minha fala será no sentido de apresentar a minha percepção de como está e como poderia estar essa modalidade aqui na nossa universidade. A Universidade de Brasília, ela participa desde 2007 desse sistema Universidade Aberta do Brasil, oferecendo cursos de graduação nas áreas de licenciatura, especialização e aperfeiçoamento à distância, agindo em 4 das 5 regiões brasileiras, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, em parceria com municípios e secretarias de educação estaduais. Dessa forma, a nossa UNB avança para além dos limites do Distrito Federal, condizente com seu papel histórico de ser uma universidade de integração nacional e busca, com sua participação na UAB, cumprir seu compromisso social de contribuir para o ensino superior que atenda às necessidades de todos, sem perder de vista a missão da universidade de integração entre investigação, produção e difusão do conhecimento. Na UNB há, entretanto, na minha opinião, aspectos limitantes a considerar.
A institucionalização deve ser o princípio básico orientador das discussões e tomadas de decisão sobre essa modalidade para os próximos anos. Há inúmeras questões pendentes e que precisam ser resolvidas para que ela se torne orgânica na UNB. Há, por exemplo, a necessidade do desenvolvimento junto a toda a comunidade acadêmica, estou dizendo administração central, seus professores, alunos e servidores, de estratégias políticas e de gestão administrativa, no sentido de, num primeiro momento, debater, esclarecer, dar visibilidade sobre uma proposta institucional em EAD. Tudo indica que a UNB ainda não possui um eixo norteador que a permeia e que possa servir de base para uma verdadeira política universitária. As ações desenvolvidas até agora têm partido de grupos que possuem conhecimento e sensibilidade nesta modalidade de ensino-aprendizagem. Entretanto, tais ações são até certo ponto isoladas, departamentalizadas e que não fazem parte de uma política institucional global. A mentalidade e cultura do ensino-aprendizagem dos professores da UNB ainda são determinadas pela aprendizagem em um ambiente presencial. Para que ocorra a institucionalização da educação à distância na UNB, será preciso, dentre outras ações, capacitar os professores e gestores para uma verdadeira aproximação, ou melhor, uma convergência entre a educação presencial e a distância. Nesse sentido, uma boa tática é promover encontro com diretores, chefes de departamentos, professores e alunos, a fim de debater o tema, pautar em colegiados uma proposta de convergência entre as duas modalidades de ensino. Tal estratégia tem também como objetivo minimizar ou debelar preconceitos e estigmas que há entre nossos pares. Dar maior visibilidade às ações de EAD na comunidade acadêmica pelos meios de comunicação da UNB e os sites internos e externos que são possíveis de serem visitados. Ter representantes da educação à distância, por exemplo, no Consune, no CEP, no CAD, dentre outros, nas câmaras dos decanatos, nos conselhos das faculdades e institutos, e, finalmente, nos colegiados departamentais, tendo seus representantes direito a voz e voto. Valorizar os alunos de graduação à distância da UNB, através da conscientização de que são regularmente matriculados na instituição, com direitos e deveres comuns a todos, evidentemente guardando as especificidades e peculiaridades desta modalidade. Organizar, participar de fóruns, simpósios e congressos na UNB, no Brasil e no exterior, a fim de gerar maior competência em temas relevantes em EAD. Finalmente, a oferta de cursos de graduação à distância na UNB está sendo viabilizada por adesão ao programa do governo federal, conhecido como Universidade Aberta do Brasil. Tal oferta traz em si reflexões sobre o princípio da autonomia universitária que permeia o debate atual sobre a universidade pública. A UNB deve ser vista não como uma simples condição de executora de políticas governamentais, e sim como consorte no planejamento e avaliação dos programas e na elaboração de políticas públicas para a educação à distância. Também a necessidade da UNB destinar espaço físico próprio para atender às várias demandas da educação à distância. Na minha opinião, no momento, as instalações são restritas, pequenas e inadequadas. Dependências físicas em AD exigem necessariamente respeito às suas especificidades, como, por exemplo, espaços administrativos, estúdios de vídeo e webconferência, espaços de tutoria, biblioteca, auditório, dentre outros. A necessidade de normatizar e regular as funções dos vários órgãos e setores que tratam de EAD na UNB, como, por exemplo, a Diretoria de Graduação à Distância e Gestão da Informação, Diretoria Técnica de Graduação do DEG, Coordenação Acadêmica de Ensino de Graduação à Distância, as funções do Centro de Educação à Distância, o CEAD, o papel deve ser desempenhado pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, assim como o Decanato de Extensão. Também a necessidade de integrar EAD na avaliação institucional da universidade, que
que anualmente é feita pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA. A necessidade de integrar a EAD no sistema acadêmico da universidade, como, por exemplo, a integração da plataforma Moodle com o SIGRA. Acredito que a UNB deva desenvolver uma política de capacitação inicial e continuada dos atores envolvidos em EAD, como gestores, professores, tutores, coordenadores e técnicos administrativos. E, finalmente, incluir no PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional, os projetos EAD das unidades acadêmicas, SEAD, diretoria de EAD, do DEG, uma vez que esse programa é um norte, é uma orientação da Universidade de Brasília dentro de um prazo que normalmente leva de 5 anos. Para terminar, gostaria de desejar a todos um ótimo evento e que o mesmo sirva de reflexão para quem possa colocar essa modalidade EAD num outro patamar de qualidade na Universidade de Brasília. Boa sorte, bom evento e contem comigo. Tal qual, né? Tal qual o vídeo da professora Wilza, nós também vamos logo disponibilizar a íntegra no canal do Facebook. E já finalizando essa década de UAB na UNB, eu convido também a professora Maria Isabel Montandon, hoje a atual coordenadora adjunta aqui do sistema, para trazer aqui a perspectiva atual desse sistema na universidade. Então, encerrando essa parte, eu agradeço a todos os coordenadores e as coordenadoras, e com o professor Sérgio, que não pôde estar aqui, essa ideia. Eu iniciei dizendo que a UAB não era uma história de números, mas de sentido na vida das pessoas e das comunidades. Mas, certamente, vir agora a proposição, sair de professora para gestora, nós sabemos da necessidade de revisar e um tempo também de reavaliar, né, o que, por isso, esse título, né, de desafios, impactos e colaboração para as políticas de EAD, para a construção de uma política de EAD na universidade. Então, nós sabemos também da necessidade, e já estamos discutindo, não é, de que modelos podem permanecer, o que nós aprendemos e o que nós precisamos renovar e de que forma nós queremos e podemos continuar. Então, eu agradeço a participação de todos e da mesa, e com esses dados, agradecendo o professor Irã, a professora Lídia, a professora Wilza. Vamos encerrar, então, essa parte. Obrigada. Uma linha do tempo de 10 anos e meia hora, né? Mas posteriormente nós vamos abrir, nós temos um canal então de discussão e de colocação de material. Aliás, durante o coffee break nós vamos ter ali uma câmera, quem quiser fazer depoimentos, tá? Nós vamos colher esses depoimentos, está ali do UAB, o UNB, eu também faço parte dessa história. Nós estamos então levantando contribuições das várias pessoas envolvidas para colocarmos depois num documentário. Eu gostaria de chamar, então, agora para a mesa a perspectiva da CAPES, convidando 2 pessoas e agradecendo já a presença da CAPES aqui também, atual e anterior. A professora Margot Karnikovski, que é a coordenadora geral de inovação em EAD, e o professor Teatini, João Carlos Teatini, também, que foi o diretor de EAD. Então, eu gostaria de chamar depois para contar para nós um pouco a perspectiva da CAPES nessa trajetória. Eu gostaria de chamar a professora Andréa para coordenar a mesa.
Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa terceira parte do evento, intitulado Perspectivas e... Todo mundo está me ouvindo bem, Ana? Está gravando. Então, novamente, boa tarde a todos. É um prazer. Boa tarde. É um prazer. Mais para dentro. Agora foi? É um prazer, então, coordenar essa mesa intitulada Perspectivas e Desafios no âmbito do Sistema UAB. Eu sou a professora Andréia Lacer, acompanho o paro dos professores da Faculdade de Educação e pesquisei na minha tese exatamente o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a configuração do Sistema Universidade Aberta do Brasil no Estado brasileiro. Então, eu passo a palavra ao professor Creatini e, em seguida, nós ouviremos as contribuições da professora Marcos. Boa tarde a todos. Aluno, normalmente a bateria sempre acaba nessas horas. Conexão. Você acha que eu dá nada? Só obedece a nada. Alô. Eu agradeço o convite da Isabel. E ela falou que eu tenho só 15 minutos.
história longa, né? Inclusive aqui na Universidade de Brasília. Bom, eu sou professor da Universidade de Brasília desde 1974. 74. E me aposentei em 2013 e continuei na CAPES como diretor até junho de 2014. Aqui eu tenho o prazer de ter o Marcelo, que trabalhou comigo na CAPES um bom tempo, na diretoria de educação à distância. Depois foi professor da Unipampa e agora, uma boa notícia, que ele é professor do Instituto de Física do UNB. E tem uma contribuição enorme a dar aqui na universidade, não só na educação, no ensino de física, mas também na educação à distância. E todos os nossos colegas que estão aqui, o Alexandre trabalhou comigo na CAPES também. Nós temos aqui o colega da CED, está na CED aí? Séries. Acabou, né? Bom, e todos os outros colegas, o Leonardo, todos os colegas que estão aqui, das colegas da um pouco fora, agora Margot, que está agora na CAPES, né? Bom, eu queria começar falando. Começar falando do meu grande amigo Atail e até dizer como é que ele entrou nessa área de tecnologia e na própria questão do Moodle. Em 2003, no início do governo Lula, eu fui secretário de Educação à distância do MEC, quando o ministro da Educação era o Cristóvão Buarque, e eu fui secretário de Educação à distância do MEC, e eu fiquei até início de 2004, quando o Cristóvão saiu do MEC. E quando eu voltei aqui, eu sou engenheiro civil, professor do departamento de engenharia civil, quando eu voltei, aí eu estava naquela questão de desenvolver e querendo desenvolver a questão de tecnologia, e conversando com o Atail, que sempre foi uma pessoa interessada, eu trouxe um colega que era da CED, o Jean-Marc, para dar uma palestra sobre um programa que havia na CED, que era o EPROINFO, que também o Jean-Marc, o Leonardo conhecia. E nesta palestra sobre o EPROINFO, o Atail se entusiasmou. Eu também tinha convidado um outro amigo, que era professor de engenharia mecânica, que era o Álvaro João, e em conversa com o diretor da faculdade, que na época era o Abdala, a gente propôs criar uma coordenação de tecnologia e educação na Faculdade de Educação, onde eu fui o primeiro coordenador. O Atail se entusiasmou tanto pela coisa que ele se jogou nisso aí ele conheceu o Moodle e ele passou a ser, não só na UNB, mas no Brasil, um verdadeiro senhor Moodle, um Mr. Moodle do Brasil, passou a ser o Atail. E ele passou a ser não só mas um desenvolvedor. E ele passou a dar curso sobre o Moodle, ele traduziu o manual do Moodle para o português e foi, de fato, uma pessoa fundamental. Todo o tempo, toda a vida dele, ele se dedicou a isso na tecnologia e teve um papel muito importante também, isso, o Leonardo, porque o Leonardo era responsável também, não sei se você ainda está trabalhando com a questão do representante aqui no UNB do Distrito Federal, como é que chama? Esqueci. Não, da rede de tecnologia, como é que eu não esqueci? Agora o nome fica acabando. É a rede que conecta as instituições. Todas as instituições federais de ensino superior na internet. Bom, eu participei, depois disso, do primeiro edital da antiga Secretaria de Educação à Distância do MEC, o edital para a educação à distância, onde foi criada a Universidade Aberta do Brasil. Isso foi uma grande iniciativa do MEC, interessante porque era um edital que não tinha limite de dinheiro. Foi a primeira vez que eu até perguntei, na época, para o ministro da Educação, Fernando Haddad, eu falei, nunca vi um edital sem limite de dinheiro. E as propostas foi feito um manual pela CED,
o secretário de Educação à Distância era o Ronaldo Mota, que depois se bandiou para a educação privada e hoje ele é reitor da Estácio de Sá. Quando eu falo bandiou, é porque bandiou mesmo. E esse edital foi uma grande iniciativa, mas teve alguns grandes erros. Inclusive a UNB acabou incorrendo no erro, que as prefeituras apresentavam proposta dos cursos que queriam. Então as prefeituras apresentavam proposta assim, por exemplo, queriam, eu quero o quê? Claro, eu quero curso de medicina, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, tudo. Então fazia uma lista, tinha prefeitura que apresentava 30 cursos. Qualquer prefeitura podia apresentar curso. Então o Brasil tinha antigamente, não sei quantos, 5.660 municípios. Eu acho que teve 3.000 prefeituras que apresentavam. E as universidades também apresentavam. Universidade que nunca trabalhou com educação à distância apresentava proposta também. Você imagina você juntar uma montanha de abacaxi com uma montanha de banana. Isso não dava salada de fruta de jeito nenhum. E nós tivemos que trabalhar nisso durante uns 6, 8 meses, que acabou virando quase um ano. E por causa disso que eu acho que houve na primeira apresentação, a Universidade de Brasília ter que oferecer cursos em polos no Acre, Alagoas, São Paulo, Bahia e Pernambuco, e nenhum curso aqui em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, ou mesmo Brasília. Por que a Universidade de Brasília não ofereceu nenhum curso em Planaltina, nenhum curso em Braslândia, ou em Cavalcante, ou em Brasilinha de Goiás, né, em Planaltina de Goiás? Então isso foi um erro, e isso fez com que nesse primeiro edital, os custos da Universidade Aberta do Brasil começaram com uns custos enormes. Naquela época era o tempo de vaca gorda. Você imagina a Universidade de Brasília dando curso no Acre, curso lá em Alagoas. Então não foi só a Universidade de Brasília. A Universidade Federal de Santa Catarina tinha polo em Roraima. Então os custos iniciais do sistema universitário aberto do Brasil eram muito altos. Bom, fora outros erros. Começou também com um outro erro, vou falar os erros, mas as vantagens não preciso nem falar, porque eu sou entusiasta total. Tanto que eu fiquei 4 anos como diretor da Universidade Aberta do Brasil, diretor de Educação à Distância. Foi também instituir uma bolsa chamada Bolsa de Conteudista, para a universidade, os professores produzirem seus textos quem quisesse, sem que a maioria das universidades não tinham conselho editorial. Então, o professor poderia ganhar uma bolsa, não sei se era R$ 1.200, R$ 1.300, para produzir as apostilas que nós tivemos. Quando eu entrei em 2011 como diretor de Educação à Distância, antes eu fui diretor de Educação Básica. Então, os professores começaram, quando eu entrei, eu constituí uma comissão para avaliar a qualidade desses materiais. O que foi encontrado de plágio, o que foi encontrado de material de qualidade abominável, foi uma coisa horrorosa. Tanto que depois nós proibimos e fomos aos poucos, a gente foi extinguindo essa questão da bolsa de conteudista. Outra questão também, foram autorizados naquela época cursos de especialização. Eu sou de uma época que o curso de especialização tinha que ser aprovado na CAPES. Hoje, o curso de especialização, e não é à toa que é uma fonte de renda enorme para instituições, vamos dizer, de baixa qualidade, curso de especialização não passa aqui na Universidade de Brasília, em boas universidades, tem que passar no decanato de pesquisa e pós-graduação. Curso de especialização tem muita instituição que mal passa no colegiado. Então houve uma infinidade de cursos de especialização com bolsa para professores, com bolsa de conteudista e com infinidade de bolsas. Curso de especialização, assim, aprova um curso de especialização com 1.000 alunos. Até hoje, o Marcelo sabe disso mais do que eu, curso de especialização que nunca concluiu nenhum aluno. E o curso continuava, porque a gente não auditava essas coisas.
Agora, é claro que nós temos, eu posso contar, eu participei de inúmeras formaturas e os nossos casos de sucesso são infinitamente superiores aos casos de fracasso. E o segundo edital, que foi em 2007, 2008, já passou um pente fino, não houve mais isso. Só ver aqui, por exemplo, o edital de 2009, os polos da Universidade de Brasília já estavam lá, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Por exemplo, Acre. No Acre, por exemplo, vocês têm o curso de música, de teatro, etc. Eu acho que metade do Acre já deve estar formado em teatro. Porque o Acre tem 13 municípios. Então, agora, qual é a necessidade, se for feita uma pesquisa, por exemplo, em termos de trabalho? Então, essas coisas não havia antigamente. Esses erros iniciais, eles são naturais, porque a experiência do Brasil nisso aí era uma experiência muito precária. Uma das coisas que eu destaco da maior importância foi a ida da OAB para a CAPES. Isso foi muito importante, porque deu a chancela de qualidade, assim como a CAPES avalia a pós-graduação, foi instituída também vamos dizer, uma estratégia de começar a estabelecer padrões de qualidade. E outra coisa também, a gente começou a trabalhar num modelo que pudesse aferir um financiamento custo-aluno. Por quê? Porque a intenção, quando fala em institucionalização, é que a gente... Como é que o MEC financia as universidades? Através de uma matriz, que é chamada matriz Andifes, que é a matriz das universidades federais do Brasil. Só que a Universidade Aberta do Brasil não está na matriz Andifes, porque o modelo inicial que foi criado era um modelo que pagava bolsa para o coordenador, bolsa para a coordenadora adjunto, bolsa para o conteudista, bolsa para a tutora à distância, bolsa para tutor presencial. Então esse modelo, do jeito que estava, aí paga a bolsa para viagem, bolsa para isso, bolsa para aquilo, esse modelo não encaixa no modelo da Andifes. A única forma da gente conseguir fazer isso é se a gente conseguisse estabelecer um modelo custo-aluno. Aí depois veio a questão da crise de 2013, começa em 2013, começa em 2014, e 2014 veio o quê? Veio o golpe. Quando veio o golpe, a situação, obviamente, ela complicou e complicou mais ainda. E o que aconteceu depois? O corte de recursos para as universidades públicas. A Universidade de Brasília, em particular, sofreu um problema muito sério e obviamente, o sistema Universidade Aberta do Brasil, como ele é novo, eu estou dizendo uma coisa porque eu não sei qual é as perspectivas e desafios. Como ele é mais novo, ele deve ser mais afetado. Mas, como eu tenho pouco tempo, eu vou dizer só uma coisa que eu acho que a fala do Irã foi muito boa. Eu digo o seguinte: só vai ser institucionalizado mesmo quando a EAD passar a contar com carga horária para os professores e tirar essa questão de bolsa para a EAD. O professor trabalhar em EAD tem que ter bolsa. Porque isso aí, em muitas universidades, passou a ser, inclusive, um diferencial até para a eleição para reitor. Porque vira, em determinados lugares, um gueto. E quem manobra aquilo ali e tem, digamos assim, eu manobro, eu tenho 600 bolsas. E com isso aí começa a ser um problema muito sério. Isso não é só o OAB, não. É quem administra o PET, quem administra determinadas coisas. Isso passa a ser um jogo muito perigoso. Em algumas instituições eu sei que isso elegeu o reitor. E isso começa a ser uma coisa muito complicada. Então tem que começar a pensar sério, eu já falei isso em reunião na Andifes, contar a carga horária docente. E para começar a fazer isso, tem que entrar no plano de carreira. Para valorizar, tem que valorizar o professor que trabalha com educação à distância, essa convergência
do presencial e à distância que o Irã falou, só vai existir mesmo quando a carga horária docente, o professor que trabalha com educação à distância, vai ser valorizado, como é que vai computar a carga horária dele. Isso para mim não parece uma coisa muito complicada, não. Agora tem que encarar. Você tem que treinar, tem que capacitar aquele professor para trabalhar com educação à distância, para produzir um material de educação à distância é muito mais difícil que você fazer uma apostila para se entregar para o aluno presencial. Agora, como é que você vai computar esse tempo? Então tudo, eu vejo o material que está ali, o material de educação à distância eu já produzi, é muito difícil. Então você tem que valorizar isso. Cada coisa dessa tem que ser valorizada. É um trabalho com decanato de graduação, é um trabalho muito... Agora não é. Isso já é feito em algumas instituições no Brasil. Isso não é uma coisa tão difícil, porque não é inventar a roda. Isso já tem algumas coisas que já são feitas. Então esse preconceito com EAD, isso para mim é conversa fiada. Nós já temos, eu tenho material sobre isso, de instituições, de concursos, que os alunos de EAD saíram melhores que os alunos presenciais. Então isso não é questão, mas não. Isso aí é conversa, é ultrapassado. Isso não é uma questão, não só aqui como no exterior. É só questão de encarar institucionalmente como contar a carga horária do professor que trabalha com educação à distância. Esse negócio que a Isabel falou do piano, de ensinar piano, tudo isso. Agora é claro que cada curso, às vezes a pessoa pergunta, segunda-feira eu vou dar uma palestra no CREA sobre engenharia, curso de engenharia à distância. É claro que os laboratórios são presenciais, mas muitas das atividades podem ser à distância. É claro que um curso de medicina à distância, ele vai sair mais caro que o presencial, mas muitas das coisas podem ser feitas à distância. Já tem operação hoje que é feita praticamente à distância. Agora, essas questões são fáceis de discutir. O mais complicado que eu acho hoje para institucionalizar nas instituições públicas é quebrar essa barreira do currículo lápis. Como valorizar e como pontuar seriamente isso, principalmente na questão da pós-graduação.